nesta tarde, recebendo o vereador Reginaldo Pacheco, que já segue no seu segundo mandato de vereador e agora apresenta o nome, não é, para enquanto pré-candidato a deputado estadual. Nosso amigo de longa data, meu afilhado, sobretudo, né, esposo da dona Márcia, né, pai de duas moças e um rapaz. Diga-se de passagem, a cara do pai. Senhor Reginaldo, seja bem-vindo ao Conexão, seja bem-vindo ao quadro Papo de Política pela Jornal FM. Obrigado, né? Boa tarde a todos os ouvintes. É uma grande satisfação, né, sempre estar aqui, né, na Jornal FM, uma emissora que tem, né, uma grande audiência no nosso município, nossa região, e é sempre muito gratificante poder estar trazendo, né, um pouquinho do que a gente tem vivido na política no nosso município. Maravilha. Newton Carlos, às vezes aí dos protocolos aí, das recepções, esse cara que é muito familiar teu, né? Eles compartilham a mesma região, o mesmo... Neil já foi goleiro nosso lá no time lá da Dona Nídia. E Dona Nídia. Também do Cândido. Sim. Seu Cândido, Inclusive, uma das passagens mais engraçadas que eu tenho no futebol foi com o time do seu Cândido. Lembra daquelas camisas que era tipo acrílico? Aqueles uniformes de antigamente. Aquela que pinicava. Isso, uma vez eu jogando pro time do seu Cândido, um abraço pro seu Cândido na Vila 31 de Março. Grande abraço. Sim. E tinha uma falta, rapaz, eu fiz uma defesa bela, maravilhosa, uma ponte daquelas, sem rebote, caí com a bola no chão, botei ela embaixo do braço, ralou tudo. Botei ela a bola embaixo do braço, mandei o time sair pra dar o chutão, a bola escorregou, rapaz, que era dentro do gol. Eu lembro até hoje que o seu Cândido fala assim: Nascimento, goleiro do Vila Nova. Seu Cândido, era cliente fiel meu lá no açougue. Sim. Mas seu Cândido é o pai do Helm, pai do Helm, do Rony, do Ricardo. Né, cara? Verdade. Que maravilha. Os 3 R's. Isso aí. Bom demais. Tempinho bom, viu? Grande Vila 31 de Março. Reginaldo, sabe-se, a gente já conhece a sua trajetória de vida, a sua trajetória profissional enquanto cidadão, é um morador ali da Vila 31 de Março, é gente da Goiabeira. Como é que aconteceu essa sua prontidão para direcionar-se para a representação pública, né? Enquanto agente público? Fala um pouquinho pra gente aí, antes desse enveredar seu na vida pública, enquanto funcionário do IFG, enquanto vereador. Como é que foi um pouquinho da história do vereador Reginaldo Pacheco ali na Vila 31 de Março? Então, você tocou em várias coisas ao mesmo tempo, né? Na questão da política, né, eu comecei a militar na política aos 16 anos. Né? Eu custei esperar fazer o título para, em 92, já começar a militar. Estava surgindo o PSDB, né, na cidade, uma ideia diferente, falando que era mais pro centro-direita, aquela coisa. E a gente estava ali com um grupo de alunos no Manuel Vila Verde, Colégio Manuel Vila Verde, junto com o professor Sidney Trevisan, discutindo política, aquela coisa. A gente quis participar e a gente começou, né? E dali para frente eu fiz parte de praticamente todas as diretorias do partido até o ano de 2013, quando eu vi que eu precisava buscar um novo rumo, porque as coisas como se desenhavam para mim não estava sendo de acordo com aquilo que eu precisava defender. Então eu precisava buscar um novo rumo. Eu comecei a ver um novo horizonte, né, surgindo, e novas possibilidades também. Então falei, não dá para eu ficar aqui, porque eu preciso ir atrás daquilo que eu defendo, que eu acredito, né, das minhas bandeiras. Enquanto vereador, assim, eu comecei a correr atrás mesmo em 2008. Eu cheguei na minha esposa e falei, olha, eu sonho ser diácono, né, na igreja, sonho ser diácono. Isso é um sonho ainda? Porque assim, o meu maior sonho era poder viver, assim,
24 horas para Deus, né? Me dedicando 100% para Deus. E aí você vislumbra o diaconato nessa possibilidade, né? De você poder servir a Deus na plenitude do seu ser, da sua entrega total, aquela coisa. Então já tinha uma caminhada na igreja, tinha, né, aquela questão de você já ter trabalhado com jovens, fundado grupo de jovens, catequista, e você queria sempre algo mais. Então a alma da gente, ela é sedenta, né? Sempre a gente quer mais de Deus, mais de Deus. A gente experimenta, a gente quer mais. E para mim, eu acho que o diaconato ia, assim, me preencher por completo, né? Só que aí os dois caminhos, eles se excluem, né? A política com o diaconato não dava. Se eu envolvesse com a política, eu não ia ter a oportunidade no diaconato. E se eu buscasse o diaconato, também poderia deixar a política de lado. Então, assim, eu cheguei na minha esposa e falei assim, olha, eu quero muito ser diácono, né? Já teve gente que me perguntou por que eu não faço o caminho para o diaconato, essas coisas. Você aceitaria, você, né, toparia assinar, né, e estar junto comigo nessa? Ela falou, não, eu não consigo, né? Eu respeito, né, admiro, mas eu não consigo. E aí como a gente precisa da esposa, né, para assinar lá e acompanhar tudo, né, no diaconato, todo o processo tem que ter permissão da esposa, então não tive essa possibilidade. Aí eu peguei e falei, né, eu falei assim, olha, então eu tô num momento crucial da minha vida que eu preciso escolher um caminho, né, e eu quero me derramar por completo, como a vela que queima no altar, eu quero servir a Deus por completo. E para mim, eu acho que o outro caminho que me resta é a política. É a forma de eu me ver como um sacerdócio também, sabe assim? Então, é algo que para mim também é sagrado. Aí ela falou, não, mas política também eu não quero que você mexa. Aí a política também eu não quero que você mexa. Eu falei, então você quer me matar, né? Então você quer me matar, né? Porque o que eu vou fazer, né? Eu vou só ficar, da aula. Eu vou ficar, né, sem sonhos, sem projetos, sem nada. Seu sacerdócio é educação, rapaz. E aí ela falou, olha, eu amo política, ela é apaixonada em política. Mas ela falou, olha, eu não quero que você se envolva porque eu sei que você vai sofrer demais. Porque você tem um pensamento, né, que é diferente, então você vai sofrer muito. Eu quero evitar esse sofrimento. Por amar você, eu também não quero que você envolva com política. Eu falei, olha, mas infelizmente é maior do que eu tenho que ir. Foi onde eu comecei. Foi onde eu comecei a me envolver como candidato, né? Participei em 2008, tirei 497 votos para vereador, numa campanha só de sola de sapato mesmo, né? Pé no chão e de porta em porta a cidade inteira. Naquele ano fiquei só 7 urnas, parece, sem ter voto. Então, assim, para mim foi muito gratificante ver votos espalhados, né, pela cidade inteira, né? Não foi só de um bairro ou só de uma região, né? Foi pela cidade inteira. Então isso para mim foi uma vitória enorme. Eu saí dali com um sentimento de grande, vitorioso mesmo, sabe? Porque eu tinha atingido o meu objetivo, né? Levar um debate para a rua, conversar com as pessoas, né? Apresentar uma forma diferente de ver a política, né? Discutir, debater ideias. Então isso para mim alimenta a minha alma, sabe? Isso preenche o meu interior e me faz sentir vivo. Isso me faz sentir vivo. É o que dá sentido para minha vida, né? Então, você só de estar ali, aquilo já alimenta a minha alma e eu me sinto já realizado, sabe? As comunidades de base que você trabalhou, não é? Enfim, até mesmo o desdobramento do saudoso Goiaba, seu irmão, Sim. Foram imprescindíveis durante essa trajetória sua de exitosa na política? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, ali a gente foi moldado, né? A gente estava sendo, e a gente é ainda, né? Moldado nas mãos de Deus, né? Como barro nas mãos do oleiro. Então, assim, sem dúvida, cada experiência, igual a gente teve, eu comecei a ter experiência em comunidades de base em 91,
aos meus 15 anos, né? Já namorava com a Márcia e a gente ia lá para Cri Jovem, lá na Vila 31 de Março, né? Com Fiado, Washington, Sandra, aquela galera toda. Bode. Né? Frangão. Então tava a turma toda lá e a gente participava das gincanas comunitárias, né? Era um show, né? E então a gente depois, com experiência junto aos vicentinos, a gente teve formação. Gilmar, Evair, né? Sim, aí depois a gente teve experiência com Ovisa, grupo de casais Ovisa, aquela coisa assim de fazer os encontros de formação. Tudo isso vai agregando uma formação que a gente não encontra lá fora, né? A gente aprende a ser humano, a ser gente, né? A ser pessoa, né? Em Cristo. Então isso não tem preço, isso tem um diferencial, sem dúvida. Isso contribui demais e é onde a gente vai mostrando serviço para a comunidade também, sim, né? O Márcio mesmo, ele, nossa, era cheio de ideias, cheio de projetos, né, de campanhas a todo momento, borbulhava na cabeça dele e a gente abraçava junto, ia pra rua junto, fazia as loucuras junto, né? Só depois que passava a gente fala, nossa, como que a gente teve coragem? Porque Deus que movia, né? Deus que olhava, né, dava a força pra gente, a moção ali do Espírito Santo, a gente ia atrás e parecia assim, duas crianças, dois ingênuos ali, mas a gente metia a cabeça, a coisa acontecia. Né? Bacana, cara. Então isso tudo enche a gente de honra, né? Porque é uma história que é escrita pelas mãos de Deus, né? Então isso honra muito, né, o caminhar da gente, né? E acaba assim que também a gente tem que ter um zelo e uma responsabilidade muito grande, né, com essa história. Tem que ter um compromisso diferente, né? Tem que olhar com mais atenção para tudo. Então isso também traz um outro lado, o lado da responsabilidade, né? Que não é fácil, porque você passa a não ser dono da sua própria vida. Né? Porque a sua vida ela não é só sua mais, ela passa a ser de todos, da comunidade, né? É isso mesmo. Da comunidade. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu tenho plena consciência, a partir do momento que às vezes eu chego a cair, se eu chegar a cair, espero que Deus me ajude a sempre permanecer firme, mas ninguém está livre disso, né? Mas eu tenho plena consciência que numa queda minha cai muita gente atrás. Né? Cai muita gente atrás. Então é um peso enorme, né? É uma responsabilidade muito grande. E sobretudo, né, Neilton, Alcinaíro, ouvinte, você representa, você é uma representação de um grande movimento religioso em Umas, que é a Renovação Carismática. Sim. Você é muito grato ao que, né, os seus irmãos demais. Da renovação se estabelecem. Podemos considerar que o Reginaldo é esse representante da Renovação Carismática na Câmara Municipal, quem sabe está pela Renovação Carismática e outros movimentos. Você pode compor a bancada, né, da Bíblia ali na Lego? Sim, a gente tem a consciência, né, dessa responsabilidade, né, dessa representação, até mesmo dessa identificação que muitos, né, têm com a gente. Ao longo, isso construído não foi de um mês, né, um dia, um ano, né? Eu estou na renovação desde 98, 24 anos, né? De serviço prestado, né, de entrega. Então, assim, a gente se sente muito honrado por isso, né? Então, assim, na Diocese de Goiânia, se a gente conseguir chegar no Alego nessa condição e até mesmo para o Estado, a gente passa a ter, né, um papel que é de extrema importância na construção, né, de vários projetos, né? Você falou a respeito do caminhar. Eu já pergunto para você, como é que está a caminhada de pré-campanha? Você acha que a renovação carismática em si, no Estado, ela abraça a sua candidatura? Tem mais candidatos? Como é que é dentro desse segmento lá? Como é que está a sua vida? A gente, como a gente está em período de pré-campanha, a gente tem conversado, tem dialogado com vários irmãos que são lideranças de várias regiões do estado. Sim. Então, tem alguns que são já pretensos declarados, né? Tem sim. Na nossa diocese hoje da renovação tem eu e mais o Valdemir Soares,
que é o fundador dos Atletas de Jesus, né, em Goiânia. Sim. E tem mais um irmão também, que é da comunidade Família Santa, né, que é ali da Basílica Sagrada Família, e uma outra irmã, que eu não me lembro agora qual é a paróquia dela, que se chama Rafaela Bessa. Então, desse grupo que a gente tem construído, tem esses 4, né, na diocese, que são 27 municípios. Tem mais 2 ou 3 dioceses que tem um representante. E ao todo no estado são, se eu não estiver enganado agora, são 13 dioceses, né? E aí, assim, há essa possibilidade de haver uma abertura de um leque, né, bastante significativa. Essa abertura ser bastante, né? E a sua, e como é que está a parceria com o deputado Francisco? Não tem jeito dele dar uma prioridade, né? Ele acaba tendo que apoiar um ali também, o outro ali também. Não, nessa possibilidade de haver outros, né, espalhados, sim, ele tem que dividir e redistribuir, né? Mas eu vejo que o apoio dele já tem, assim, sido extraordinário, né? Tendo em vista que ele encaminhou para Inhumas 4,1 milhões de reais, né, nesses últimos 3 anos dele, né? Então, isso não tem preço. Tem vários prefeitos da base dele que não tem o que a gente conseguiu aqui, né? E prefeito até que é padre, que é do partido dele e que não teve essa quantidade tão substancial de recursos federais como nós tivemos. Então, isso já é um apoio muito significativo, né, para nós. Agora, tem outras dioceses aí que também a gente já tem aberto o diálogo. Por exemplo, na diocese de São Luís, a gente tem lá muitos amigos, né, que lá, se eu não estiver enganado, são 25 municípios, né, de São Luís e região. Então, a gente já tem muitos amigos ali também espalhados, né, que a gente já caminha junto já há algum tempo também. Tá certo. E falar aí, você falou do montante de emendas destinadas ao município de Inhumas pelo deputado Francisco Júlio. Você não tem aquela relaçãozinha de para onde que foi? Você até tinha me dado um prospecto dele daquele também. Tem aqui, ó, no meu perfil. Para quais áreas que foram destinadas essa emenda? Cidade de Inhumas tem sido agraciada com muitas emendas, né, professor Reginaldo? Graças a Deus. São 4,8 milhões de reais, é muita grana. É muita grana. Deixa eu botar os olhos aqui. O suporte aí. Isso aí. Saudade. Aí. 748 mil, apoio à área de saúde, combate à Covid, 200 mil, 2 ônibus escolares, 419 mil, apoio a Asbejoba, Pestalozzi e FG Goiás, 620 mil, me perdoe, 6 ventiladores pulmonares no valor de 326 mil e 500 mil também para estrutura, para pavimentação asfáltica e as emendas destinadas para Inhumas pelo deputado federal Francisco Júnior. Algumas ainda chegarão esse ano, né? Assim, vale salientar isso, né? Porque estão empenhadas. Estão empenhadas. Que bacana. Reginaldo, a gente percebe, né, pelos requerimentos, acompanhando pelas redes sociais, né, pelas gravações das sessões ali que são levadas a público pela casa, né, pela Câmara Municipal. A gente observa que você tem um cuidado muito grande com a educação, né? Você tem pensado e dialogado com alguns professores, enfim, e até mesmo, né, que a gente deixa destaque sempre o manifesto do professor Hélio, né? Sempre, o Zé Hélio, sempre nessa cobrança, não é? Sim. Ele que acompanha o militante das causas docentes, até no papo, dos direitos. Até né? no programa Pro Saúde ele manda mensagem. Ele manda mensagem. Opa, o papo aqui hoje é saúde, professor, relaxa. Um grande abraço, Zé Hélio. Grande abraço, tenho nossa admiração, é um cara incansável, entusiasta da educação, assim como todos os outros que compõem a rede. Como é que está esse diálogo, né? Eu acompanhei uma situação de um veto, né, ou do não votar de um projeto
que de fato determina o pagamento do piso dos professores. Vamos tratar dessa questão do piso, que é algo significativo. Nós temos aí centenas de professores que esperam, né, o cumprimento do piso. Sim. Como é que foi esse diálogo aí? A educação vai ser uma das suas bandeiras? Sim. Como é que o profissional da educação pode pensar o professor Reginaldo, né, na Alego? Então, a gente quer muito resguardar, né, os direitos do servidor, né? E sobre esse projeto, o que aconteceu? Acho que foi o projeto que a gente teve esses dias. O projeto foi encaminhado para casa dia 17 de maio. E foi nos passado que geralmente faz-se o fechamento da folha de pagamento dia 20 de todo mês, né? Então, assim, isso é uma coisa que já deixa a gente muito entristecido, indignado, porque um projeto, se ele vai para casa dia 17, como que ele vai ser apresentado, encaminhado para as comissões, votado primeira, segunda e terceira votação, para ele ser executado lá, né, sancionado ainda e ser executado. Então, isso previa o reajuste de maio dos 3% ainda, né? Tinha a previsão do pagamento de maio. Então, se faz dessa forma, para mim não tem outra denominação. Não queriam pagar. Usaram aquilo ali, mandamos. Mas não queriam pagar. Porque se quisesse pagar, mandava no início do mês. Como que manda com 3 dias? Já ganhou mais um mês. Ganha mais um mês, aplica lá o dinheiro, aplica, né, lá o recurso lá e ganha em cima daquilo. O que vai ganhar lá da aplicação, paga o que deixou de pagar. Certo. Entenderam? Então, assim, e ia ficar nas costas de quem? Dos vereadores. Dos vereadores. Não, a gente mandou, mas os vereadores não votaram. Ia ser sim, né? A nossa parte a gente fez, ia tirar o corpo fora, a nossa parte a gente fez. E aí ia ficar tudo nas costas da Câmara. Então, quando eu percebi aquilo, conversei com o presidente Soair Teles, falei, olha, a gente tem que acelerar esse processo aí, porque senão vai ficar aí nas nossas costas. E nós não temos nada a ver com isso, porque, né, nós estamos aqui para fazer, né, e defender, né, o servidor, né, custe o que custar, a gente está aqui para fazer o que precisa ser feito. Sim. Né, fazer a nossa parte. Só que aí vai cair nas nossas costas. Ele falou assim, não, então realmente vamos, né, convocar aí o pessoal, vamos fazer a sessão extraordinária, vamos acelerar esse processo aí, né, porque a nossa parte a gente vai fazer. E com isso, vários professores já tinham me falado que estavam chateados porque não receberiam e perguntando a todo momento, nem se ia ter o aumento em maio ou não, reajuste em maio ou não, e que estavam falando que ia pagar dia 30 ou 31 de maio. Eu falei, foi onde eu falei, né? Eu falei assim, não, a gente vai antecipar, a gente vai fazer a sessão para ver se dá tempo ainda de organizar, de cair na folha. A gente antecipou, eu tinha, aí a proposta do executivo era o quê? Pagar 5 parcelas de 3 e mais uma de 2,89%. Para completar os 33,16%, né, do piso, do reajuste. Aí a minha proposta era o quê? Diminuir essas 6 parcelas para 4 parcelas. E acabar em agosto todo o reajuste, né? Reduziria 2 meses. Então eu acho que seria o uso do bom senso e o meio termo para não ficar tão ruim para nenhum dos lados. Porque que eu acho, no meu entender, quem paga 3, paga 4. Então, a minha proposta era o quê? Quem paga 3, paga 5. Né? Era reduzir para 3 de 5, 3 de 4 e uma de 5,89. Né? Então, quem paga 3, paga 4. E aí, ficaria bem melhor para todo mundo. Só que, quando a gente foi para a sessão, aí eu percebi que já queriam deixar a sessão para depois para votar o projeto. Só ia votar a minha emenda. Eu falei, mas quando é de urgência, extrema urgência, né, já vota a emenda, você já deve ter acompanhado. Sim. Vota a emenda e já vota o projeto, quando é de extrema urgência. Só que naquele momento, falaram que ia votar só a emenda e ia deixar o projeto. Né? Aí eu retirei minha emenda. Eu falei, não, então eu quero que vote o projeto. Eu quero que vote o projeto
retira minha emenda, mas eu tenho absoluta certeza que não vai dar reajuste nenhum. E foi dito e feito. No meio da sessão eu recebo a notícia que o pagamento já tinha até caído na conta. E o que é de praxe é o quê? Cair no final do dia, caiu no começo, né? Porque a sessão foi de manhã. Então, antes da sessão acabar, o pagamento já estava na conta e sem o aumento. Só que, qual o detalhe? Ia jogar a culpa em cima da emenda do professor Reginaldo. Não deu certo porque... Por causa da emenda. Né, por causa da emenda. Não deu tempo por causa da emenda. Eu retirei a emenda, né? Falei, não, nas minhas costas não vai cair isso, não, né? Então, assim, é uma falta de respeito. Eu achei uma falta de respeito o que foi feito, sabe? E não tem jeito desse reajuste ser pago de forma retroativa, não? Olha, quando se quer, é possível. É. Quando se quer, é possível. Dura querer, né? Eu vejo assim, quando se tem boa vontade, tudo é possível, né? Organiza. A questão é que já jogou já para ser pago em junho agora, né? Falaram que vão pagar 6% de reajuste em junho. Então vai pegar o de maio e o de junho e vão pagar agora em junho. Entendi. Então, assim, eu espero que seja feito. Eu acho que não tem, né, o que discutir mais, porque estava no projeto de lei que era para pagar em maio. Então, o certo seria eles pagarem essa diferença logo em seguida. Ué, já estava previsto. Se eles colocaram no projeto é porque já estava previsto. Sim. Ué, ou eles usaram de má fé colocando o negócio no projeto. Então, assim, há duas coisas que a gente precisa ver. Ou houve a má fé, ou houve o quê? Também a malandragem de jogar o projeto em cima da hora para não ser pago. Tá certo. Como é que está essa relação com o Poder Executivo? Seu contato com o Poder, as relações estão amistosas, frente a isso, não? Parece que teve uma outra situação aí causada pelo seu projeto de lei da criação do Conselho, né, da Juventude. Como é que está a sua relação com o Poder Executivo? E hoje na Câmara, né, são duas situações. Você tem algum colega edil que te apoia no projeto, a pré-candidatura a deputado estadual? Como é que estão os diálogos na Câmara ali com seus edis ali, parceiros? Com o prefeito, sim, eu tenho uma boa relação, não tenho nada o que reclamar, né? Sim, eu tenho uma boa relação. Eu vejo que em determinados momentos ele é muito mal assessorado, muito. Porque quando a gente fala de gestão do Poder Executivo, não é a figura do prefeito, sim. É a coletividade, né? Toda a representação, isso. Né? Agora, aí é onde a gente está indo. Por exemplo, tocou na questão do projeto aí do Conselho Municipal da Juventude, né? O argumento do veto foi o quê? Vício de iniciativa, de que quem pode criar conselho é só o executivo. Tenho aqui, ó, em minhas mãos, uma decisão do STF falando o quê? Ao título. STF decide que Câmara Municipal pode criar conselhos para fiscalizar o executivo. Isso do dia 9 de outubro de 2020, né? Antes disso, o prefeito já tinha sancionado uma lei, que é um projeto de minha autoria, que cria o Conselho Municipal do Esporte. Foi sancionada essa lei dia 2 de julho de 2019. Então, ora bolas, que coisa mais louca que nós estamos aqui, então, né, para ver. E eu fiquei, assim, furiosíssimo com essa questão. Porque no ano passado eu apresentei o projeto que criava, esse projeto criava o Conselho Municipal de Juventude para definir políticas públicas de juventude, né, acompanhar tudo aquilo que se faz em torno, né, de projetos para a juventude e repensar também, planejar, né? E aí o projeto simplesmente foi arquivado. Foi arquivado lá, a CCJ, que é composta pelo vereador Alessandro Valim, vereador Tomate e vereador Edes, eles reuniram lá e arquivaram o projeto, não foi nem para votação, né? Definiram lá que era inconstitucional e pronto, e acabou, e arquivaram o projeto. Não quis nem levar para discussão. Aí eu sentei com o prefeito, expliquei, falei, olha, a juventude para mim é sentido da minha vida, é causa da minha existência, né? É o suprassumo, né, para mim, sobre aquela questão mesmo, assim, primordial, né, de tudo para mim. Então, eu sou apaixonado. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou louco apaixonado pelo jovem. Expliquei pro prefeito, né, falei, vou apresentar de novo o projeto.
aí de repente vem o veto. Então, para mim, assim, eu tenho... O que eu vou pensar diante disso? Nós temos as opções, né? O prefeito, ele não gosta de jovem, né? Ele é contra o jovem. O jurídico é fraco, o jurídico é mal intencionado, ou o prefeito não lê o que assina, sabe? A gente fica com essas perguntas na cabeça, né? Então, sim, ou são contra a minha pessoa, né? Então a gente fica questionando, porque a gente busca um diálogo na tentativa de buscar um melhor caminho, de resolver as coisas, de apresentar, né, todas as situações, ver a melhor forma de resolver as coisas, e de repente, né, acontece um negócio desse. Então você fica assim, por entender, né? Então quer dizer, uai, o que está acontecendo? O negócio é pessoal? Será que o negócio é pessoal? Então é uma questão que fica, né? O Conselho Municipal da Juventude, a determinação legal, considera-se estar na juventude dos 13 aos 29, dos 13 aos 30? Dos 18, no projeto dos 18 aos 29. Dos 18 aos 29 anos. Que até quando eu conversei com o promotor, ele falou, realmente esse projeto seu é muito bom, por quê? Porque há um vazio nessa faixa etária. Então há uma lacuna, a gente precisa ter mesmo, né, alguns instrumentos, né, para estar fazendo projetos, acompanhando, né, as atividades. Eu estou te perguntando, vereador Reginaldo, porque de repente o nosso ouvinte, ele pensa, mas nós já temos um Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né? E aí você apresentando um Conselho Municipal da Juventude, às vezes chocaria essa reflexão do nosso ouvinte. Só que o adolescente ele vai só até 17. Entendeu? Então tem até a lei federal, né, que fala, que trata do Estatuto de Juventude ali, do Conselho, tem o Conselho Nacional da Juventude e tudo mais. Tem a lei federal que estipula, né, que é de 18 aos 29. Então, sabia que a maior parte da nossa população carcerária está dentro desse público? Por quê? Falta políticas públicas. Interessante esse dado, hein? Então, assim, é assustador também, porque a nossa juventude não tem sonho. A boa parcela dos nossos jovens não tem sonhos, não tem perspectiva de futuro, sabe? Então, onde que entra o poder público nisso? Vai ficar só tampando o sol com a peneira, né? Fingindo que não está vendo os problemas? Então, assim, é lavar as mãos, né, e deixar para lá? O vereador Reginaldo, aproveitando essa verve da municipalista, né, esse olhar, algumas ações que tuas, né, oriundas, né, do seu gabinete, que acabaram sendo vetadas pelo Poder Executivo, enfim, né, eu acompanhei a entrevista, né, do Neilton Carlos a respeito da saúde, né, como é que você que teve mais propriedade para falar a respeito, acompanhou a entrevista, né? Sim. Você fala com a secretária de saúde? Secretária de saúde. Sim, inclusive essa semana nós tivemos lá a prestação de contas. Eu achei muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo nessa legislatura, de inclusive cobrar também a presença de outros secretários para fazerem prestação de contas do dinheiro aplicado, recebido pelas suas respectivas pastas. Como é que foi a prestação de contas lá da secretária Patrícia Palmeira? Assim, a grosso modo, né, assim, os números foram apresentados, mas a gente não teve como tá conferindo ali, de fato, né, todo o teor, né, da matéria, né, apresentada. Então, assim, a gente precisaria de ir mais a fundo, né, até a gente tem lá já conversado com alguns vereadores, a gente vai pedir mais alguns esclarecimentos, né. Eu vejo, assim, para um pontapé inicial foi um bom começo. Sim. Mas aí, assim, a gente precisa tirar ainda algumas dúvidas, até por isso
que eu solicitei ao presidente que sempre quando fosse chamado, que esses documentos nos fossem passados com antecedência mínima de 48 horas. Sim, porque para dar tempo de analisar. a gente precisa analisar, a gente precisa averiguar, né, onde alguns pontos que às vezes a gente tem alguma dúvida ou a gente percebe alguma inconsistência ou não, né? E, infelizmente foi passado pra gente só por volta assim, perto de meio-dia do dia da apresentação. Aí eram quase 300 páginas, né? Então, né? quase 300 slides, né? Então, assim, é muita coisa em um curto espaço de tempo para você tomar pedras de toda a situação. Então, eu vejo, assim, que para a gente fazer uma coisa, a gente tem que fazer bem feito, né? Tem que fazer como deveria ser e como manda o figurino, né? Para ficar melhor e com mais transparência. Então, agora o que a gente tem que fazer? Tem que debruçar ali em cima ali e olhar onde a gente, às vezes, tem alguma dúvida ali, a gente pedir mais alguma explicação. Tá certo. E expectativa de receber outros secretários também para essa prestação de contas? Sim, eu já tinha pedido, né, solicitado em abril a presença do secretário Gustavo, né, Camilo. Sim. E aí ele respondeu ao ofício nosso, dizendo que ele vai para fazer a prestação de 2021 e 2020 ele, segundo ele, tem que ser o secretário da época, no caso o Fernando Gadinho. Agora resta saber se a prefeitura vai dar esse acesso, né, a toda a documentação novamente para o Fernando preparar o material para apresentar, porque não tem jeito, né, se não tiver esse acesso, né? Tá certo. Reginaldo, você é um candidato que representa toda a base da direita, né, uma base conservadora que defende os interesses da família, né, os interesses teológicos, enfim. E você esteve com o presidente da República, né, recentemente. Como é que foi esse contato aí? Né, quem te apadrinhou? Você foi com Francisco Júnior, deputado? Como é que foi essa ida até Brasília? Como é que deu isso aí? Foi uma experiência, assim, maravilhosa, né? Assim, me senti muito honrado. Foi o convite do deputado Francisco Júnior, né? Era um evento para lideranças católicas do Brasil inteiro, né? Uhum. E o pessoal da diretoria da Frente Parlamentar Católica que convidava. E como o deputado federal Francisco Júnior é o presidente dessa frente parlamentar, né, no Congresso, aí ele convidou aqueles, né, que ele quis ali, né, prestigiar, né, no caso fui eu, mais um amigo, um irmão de Goiânia, João Paulo, e mais uns 3 também da região, sabe, perto do entorno de Brasília. E aí, assim, um público muito seleto, era de 40 a 50 pessoas no máximo. Eu não fiquei contando, mas era mais ou menos isso, né? Uhum. E ali, aquela proximidade ali, você vê e perceber que o presidente é aquilo mesmo, né, que a gente vê pelas redes sociais, não tem máscara, não tem frescura, não tem não me toque, sabe? Não tem enjoo, e super acessível, sabe? Uma pessoa mesmo, normal, humano, um cara sensacional, extraordinário, de sentimento. Vários momentos ele conteve as lágrimas, né? Que o pessoal comentando e conversando, a gente foi levar as pautas, né, religiosas, né? As pautas, né, da igreja, né? O que o pessoal da frente parlamentar defende, né? Os princípios, né, da família, né, os princípios morais, né? Então tudo foi sendo colocado e uns 4 ou 5 momentos ele se emocionou e ficava, né, contendo ali as lágrimas, tentando segurar. E ria também. Então, assim, foi muito divertido, foi muito gratificante, né? E foi muito gostoso no momento. Vocês aproveitaram para levar alguma demanda ou foi só uma visita mesmo diplomática, assim, oficial? Foi mais, assim, uma visita mais... nem todo mundo teria a possibilidade de fala, né? Uhum. Apesar de ser um público bem reduzido, mas a agenda do presidente estava muito apertada, então ele só podia ficar ali 1 hora conosco, né? Então, durante aquela hora, tinha as pessoas que já representavam algumas comunidades, que tinham projetos, né, valorosos e que de grande envergadura, né, até
de dimensão mundial, né? Que aí não dava para todo mundo, nem o vídeo dava para gravar, porque todo mundo queria gravar, né? Mas ele já avisou, falou, olha, gente, eu não vou poder gravar vídeo porque eu tenho outro compromisso. Se gravar com um, todo mundo quer gravar, né? Então não teve nem jeito, mas aí a gente não tinha essa possibilidade, né? Bacana. E se tratando da campanha de governo do estado de Goiás, você será âncora do Major Vitor Hugo em Umas, organizar a campanha, né? Porque a gente sabe que você vai ter que conciliar a sua campanha, mas a campanha do Major Vitor Hugo aqui. Sim, sim. Como é que estão as bases aqui em Umas? É você mesmo que vai ancorar isso? Tá sim, não, a gente, Major Vitor Hugo, até debaixo d'água, né? Major Vitor Hugo. Né? Não tem outro que representa, né, o nosso público, né? Não tem outro. Como o Major, não tem, porque ele foi aquele 100% fiel, né, ao Bolsonaro, né? E ele não teve essa questão de ficar em cima do muro, hora nenhuma, né? Então, ele é o único, né, que representa de verdade as pautas, as bandeiras, né, do público, né, do nosso presidente, né? Então, não tem como, tem que ser Major Vitor Hugo, né, até debaixo da água, a gente tem que levantar essa bandeira, e ele é super capacitado, é um candidato que em tudo que fez na vida sempre ficou em primeiro lugar, sempre foi destaque, né? Um cara super inteligente, um cara que tem moral, né, ilibada, um cara de uma idoneidade, né, invejável, de visão. Ele é novo, mas é um cara super capacitado, né? Muito capacitado mesmo. E isso já deixa a gente super tranquilo, né? Só o fato de ser também o cara que o presidente avaliza também e fala, olha, esse aqui, quem for meu amigo, tem que ser amigo de Major Vitor Hugo, tem que estar com o Major Vitor Hugo. Quem está comigo tem que estar com o Major Vitor Hugo. Então, a gente atende o chamado também do presidente, né? E como é que tá a chapa aí constituída? Reginaldo Pacheco, Francisco Júnior, Senado, Wilder Moraes. Wilder Moraes, Vitor Hugo e Bolsonaro. Essa é a chapa. É a chapa. É o chapão. E para deputado estadual? Estadual, Reginaldo Pacheco. Não poderia ser diferente. Eu mando um abraço aqui para Adriano Moreira, está participando. Grande abraço. Um abraço, vereador. Boa tarde, Neilton. Boa tarde, Clamaro. Um abraço para o meu colega Reginaldo Pacheco. Ótima entrevista. A Luciana Braz aqui está dizendo que tem muito orgulho de você. Conte sempre com as minhas orações e o meu apoio também. Uma boa tarde para Angelita Santos. Valeu, Luciana e Angelita. Um abraço, Angelita. Obrigado, Luciana. Muito obrigado, Adriano. Luciana é uma mulher de Adriano é um parceirão na Câmara, viu? Um grande irmãozão também. Um cara de muita fé também, sabe? Um irmãozão. Dá um abraço para Cida Siqueira. Esse vereador tem um conhecimento vasto e ideias e ações iluminadas. Obrigado, viu, Cida? Obrigado, Cida. Obrigado. Cida. Gente fina. Cida é uma grande mãe da renovação que a gente tem. É firme, né? Vereador, obrigado. Como é que vão ser as suas demandas, as suas bandeiras, caso esteja na Alego, irmão? Bem, assim, bem rapidamente, porque o nosso ponteiro ali já está batendo nos 12. Como eu disse, a juventude, para mim, ela, né, é tudo. Né? Então, tudo que envolver política pública para a juventude, né, para mim vai ser um valor inestimável e vou estar sempre correndo atrás. Né? E isso envolve educação, envolve esporte, envolve cultura, né? Envolve tudo aquilo que possa agregar de fato, né, o desenvolvimento do jovem, né, o crescimento do jovem, né, a geração de emprego, capacitação profissional, tudo isso, né, a gente quer estar, né, buscando e trabalhando, né, para estar proporcionando aos nossos jovens, né, um futuro melhor. Então, para mim, isso vai ser sempre primordial, sabe? Então, resumindo, né, porque o tempo é curto, né, mas assim, resumidamente, o jovem vai ser, a juventude é meu carro-chefe, né? Assim, a gente
a principal bandeira é a luta pela juventude, é a luta... Neilton, então você e eu, nós estamos nesse carro-chefe aí, porque eu tô com 29. Eu tô com 50. Alcinaí só riu ali, viu, Reginaldo? Mês que vem. E aí a gente ainda, assim, quer assim, tá levantando, né, sempre a bandeira da família, a defesa da vida, Sim. né, a defesa, assim, dos valores, né, princípios morais, cristãos, né, então sempre, assim, defesa de tudo aquilo que a gente a vida inteira aprendeu, né, desde o berço, né, e a gente aprendeu a valorizar, né, então as questões éticas também, né, então a gente precisa fincar nossas bandeiras e defendê-las. É isso aí. Meio-dia, mais 55 minutos na cidade de Inhumas. Rapaz, mas como é que passou ligeiro, hein? Essa conexão aqui é uma benção. Pra Terezinha Pereira de Azevedo Ferreira. Muito bom, Reginaldo. A Terezinha lá de Goiânia tá mandando um abraço pra você. Um abraço, Terezinha. Um abraço. Reginaldo, eu quero te agradecer, né? E por essa prontidão, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui na Jornal FM, né, dialogar conosco, apresentar um pouco, né, de quem é o Reginaldo Pacheco, né, essa pessoa simples, a pessoa humilde que você é e de uma competência assim muito grande, cuja representação também é imprescindível para Inhumas. Né? Obrigado. Então a gente se sente lisonjeado de tê-lo aqui nessa manhã. E microfones da jornal para suas considerações, para suas conclusões, seus abraços, agradecimentos, irmão. Eu que agradeço, né, pelo convite, né, como eu disse, é uma satisfação enorme, né, poder estar aqui mais uma vez. Agradeço aos ouvintes que nos acompanharam, aqueles que ainda vão nos acompanhar, né, depois, né, deixo aqui os meus agradecimentos também. E agradecer a Deus, né, por estar aqui. Quando meu irmão faleceu, eu fiquei refletindo demais, sabe? Demais mesmo, porque quando veio a pandemia, eu pensei, nossa, agora é a minha oportunidade de ir embora. Eu pensei que seria o meu momento, sabe assim? Você tá doido, assim, motorista. Eu já vinha há algum tempo desejando a morte. Eu falei assim, de repente é a minha chance, né? Mas quando meu irmão foi e eu fiquei, porque na minha programação, né? Era eu que ia primeiro, né? Maria. E aí quando ele foi e eu fiquei, eu falei assim, nossa, agora, Nossa Senhora, agora a minha vida tem que valer a pena 10 vezes mais, né? Porque eu fiquei. Se eu fiquei, né? Aí eu comecei a refletir sobre isso e passei a pedir muito a Deus para que Deus me dê a graça de realmente fazer valer a pena, sabe, ter ficado. Eu cuidei do meu irmão, ele estava doente, ele estava na cama e eu fiquei do lado dele 5 dias quase, sabe, e não tive nada, né? Cuidei, dormi com ele no mesmo quarto ali, né? E não tive nada. E eu fui pro tudo ou nada. Quando ele me chamou para ficar com ele, eu fui pro tudo ou nada, porque para mim ele era tudo. Entendeu? E aí, como eu fiquei, eu falei, Senhor, agora eu preciso que o Senhor me ajude a fazer minha vida valer a pena muito mais. Se antes eu já tinha esse sentimento, agora eu tenho muito mais. E aí, para concluir, assim, eu quero só pedir aos ouvintes, aos eleitores, imensos principalmente, que analisem muito com carinho, né? Analisem mesmo, sim, não só com o coração, analisem com a razão, sabe? Com a razão, de fato. Porque política não é jogo de futebol. Política não é jogo de futebol. Política é coisa séria, muito séria. Não envolve só a vida da gente, envolve a vida de todo mundo. Então é uma coisa que a gente tem que parar e investigar, e pesquisar, e estudar. É coisa muito séria, então envolve razão. Então pesquisa, estuda, analisa, sabe? Ouvi aí nos últimos dias uma categorização de candidaturas que eu nunca tinha visto falar, que é microcandidatura, candidaturas, sim. Então, assim, algo que para mim não justifica. Para mim, toda candidatura é candidatura. Agora,
se há essa nova categorização, e será que é por causa de dinheiro? Será que é por causa de estrutura? Aí eu peço ao eleitor para abrir o olho com as megas estruturas. Sim. Né? Que ele abra o olho com o dinheiro que é torrado nas campanhas, porque se a pessoa torra o dinheiro hoje, amanhã ele quer de volta e começa a negociar cargos, começa a negociar torta e à direita cargos nas gestões. Então deixo aqui o meu muito obrigado e peço a Deus, né, que nos ilumine para que a gente possa seguir firme na nossa caminhada.